E pessoal, tudo bem? Aqui é Matheus. Vou fazer um vídeo para você para falar sobre recolhimento de FAO na aquisição de imobilizado com redução da base de cálculo. Será que você tem que pagar de FAO? Por exemplo, o caso aqui é quando a redução da base de cálculo prevista no Regulamento do Estado de Minas Gerais, ela leva a alíquota do ICMS para 12%, alíquota igual àquela que vem na alíquota interestadual. E aí, será que eu tenho que pagar o imposto? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Bom, porque isso gera dúvida. A gente só recolhe, a gente tem entendimento, assim, é uma impressão, não é um entendimento. Muita gente tem entendimento, a impressão de que eu só devo recolher de FAO quando existe uma diferença entre a alíquota interestadual para a alíquota interna. E quando existe a redução da base de cálculo, de forma que a alíquota interna do produto fica reduzida ao mesmo percentual da alíquota interestadual. E aí, tem que recolher imposto ou não? Acho que tem. Acho não. Vamos fazer a validação do procedimento detalhe por detalhe, onde a gente vai ficar seguro da informação, que se nos for perguntado, se nos for consultado, saberemos responder com o mais alto grau de precisão possível, sem oferecer risco para quem está nos perguntando e também sem fazer a validação na base do sempre foi feito assim ou eu acho que é. Você vai saber exatamente de onde é que você está tirando essa informação e de forma segura. Vamos lá. Primeiro, essa questão começa lá na Constituição Federal de 88. Eu faço a busca assim, eu estou espelhando, gente, aqui, ó. Eu vou espelhar a tela aqui e eu vou mostrar para você como é que a gente faz a validação. Então eu vou primeiro lá na Constituição Federal e vou mostrar para você o que está falando lá. Mas antes disso, ó, se inscreve no canal e dá um like no vídeo aí para chegar ao máximo de pessoas possível. Vamos chegar aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl F porque é lá no artigo 155. Você sabe como é que é grande essa Constituição Federal nossa, né? Toda vez que a gente vai buscar uma base legal, a gente tem sempre que entender de onde é que está vindo essa legislação. O artigo 155 está falando da competência dos estados de instituir imposto, tá? O parágrafo 2º ele vai falar o seguinte: o imposto previsto no inciso 2º atenderá ao requisito. Então aí ele vai trazer aqui diversas hipóteses, mas a gente tem que entender, por exemplo, que onde é que na Constituição Federal deu autonomia para o Estado recolher esse de FAO, principalmente o Estado de destino. Então a gente vai buscar isso aqui agora, ó. Descendo aqui, após o parágrafo 2º do artigo 55, você vai chegar no inciso 7º. Ele vai falar o seguinte, ó: nas operações de prestação de destino de bem e serviço a consumidor final, vamos fazer um parênteses, aquele que está adquirindo um veículo, vamos supor um veículo, vamos colocar esse vídeo aqui com base na aquisição de um veículo, um reboque, semi-reboque, que aqui em Minas tem redução. Então ele está falando o seguinte, ó: quem adquire um veículo para incorporar o ativo imobilizado, ele é consumidor final, porque ele não vai revender, né? Então ele vai ser consumidor final. E é o caso que vai estar tratando aqui o inciso 7º. Contribuinte ou não do imposto, veja bem, então se aplica aos dois, localizado no outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença de alíquota. A diferença entre a alíquota interna e a do estado destinatário. Então, a Constituição Federal ela deu o direito do estado destino cobrar imposto sobre a aquisição interestadual quando há uma diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna dele, tá? Então o Estado está autorizado. Bom, se o Estado tem o direito de cobrar, vamos ver como é que ele vai cobrar. O que as pessoas fazem confusão, e aqui a gente vai entrar no regulamento do Estado de Minas Gerais para discutir, é que existe para esses produtos que a gente está mencionando aqui, reboques e semi-reboques, são parte de veículos de carga, né? Ele tem uma redução de base de cálculo. E aí as pessoas falam assim, mas a redução reduziu a alíquota para o mesmo percentual da alíquota interestadual. Então não tem que pagar imposto não tem que recolher de FAO não. É isso que gera dúvida. E eu vou mostrar para você onde é que está aqui a causa dessa dúvida. Ó. Vamos colocar aqui o artigo 18. Ó. No tratamento tributário nas operações com carroceria, reboque e semi-reboque. Olha o que o artigo 18 vem falar. Fica reduzida a base de cálculo do imposto dentro nas saídas internas promovidas pelo estabelecimento industrial fabricante. A gente vai ter que ir lá no regulamento ver qual que é o conceito de estabelecimento industrial, tá?
ou pelo estabelecimento distribuidor. Aqui é a mazela do regulamento, porque o regulamento ele não explica o que é estabelecimento distribuidor. Estabelecimento industrial ele explicou, distribuidor não. Destinado ao ativo imobilizado, de estabelecimento prestador de serviço de transporte rodoviário, interestadual e intermunicipal de carga, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 12% na seguinte mercadoria. Aí ele vem falando: carroceria sobre chassis, lista NCM, carroceria para veículos automóveis da posição 8101 a 8105, reboque, semi-reboque para qualquer veículo e suas partes NCM 8716. Bom, então veja bem, isso aqui causou confusão no povo. E aí fica a pergunta: e aí, tem que calcular de FAO e não tem? Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: para você ter um benefício fiscal aqui. Então o Estado tem o direito de cobrar imposto de você. Ele vai te mostrar como que é. Mas antes de você pensar em calcular o imposto, você tem que pesquisar se existe benefício fiscal, isenção, principalmente isenção e redução da base de cálculo. Nesse caso tem. Então agora a nossa preocupação na validação aí do seu procedimento o meu caso, o caso em questão da empresa que eu estou atendendo, ela se aplica a isso aqui? Ela atende a esses requisitos do artigo 18? Tem que atender a todos. Se faltar um, não pode reduzir a base de cálculo mais. Então, tem que ser uma aquisição de estabelecimento fabricante ou distribuidor. Tem que ser carroceria sobre chassis e tem que atender. Os produtos têm que atender às NCMs do inciso 1, 2 e T. O inciso 1, 2 e 3. Se não atender, não pode, tá? Então tá, vamos supor, atende. Qual que é o próximo passo agora? É entender como calcula. Mas só que antes disso, para a gente entender se ele está obedecendo, que a pulguinha atrás da orelha ela tem que surgir. Quando fala estabelecimento industrial, qual que é a parte do regulamento que fala sobre estabelecimento industrial? Então, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou procurar pelo artigo do regulamento que ele classifica o que é um estabelecimento industrial. Das disposições gerais, eu vou no artigo 222. Gente, a gente tem que ir lá para a gente entender qual que é a classificação que ele deu, tá? E a gente já sabendo onde está, vamos ver aqui, artigo 222. Ó, aqui já peguei, olha só o que ele falou aqui, ó. Considera-se centro de distribuição, mas ele não falou de distribuidor. Então a condição dele, o regulamento, quando ele fala sobre distribuidor, aqui ele só trata do distribuidor hospitalar. Então ele não atende ao que a gente precisa entender o que é um estabelecimento distribuidor num conceito geral, né? Não só no distribuidor hospitalar. A mazela do regulamento, infelizmente. Mas fazer o que, né? A gente precisa de entender, então, aqui o que nos resta é entender o que é o conceito de estabelecimento industrial. Né? Fazer o que? Preciso de consultar isso aqui. Vamos ver aqui, industrial. Ó, aqui ele colocou aqui, ó, para efeitos da legislação do imposto, ele vai classificar. Então, ó, industrialização é qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou aperfeiçoa para o consumo. Então, gente, se você estiver adquirindo o veículo, o reboque, o semi-reboque, carroceria de estabelecimento industrial, ele tem que ter feito isso aqui, ele tem que ter feito essa modificação citada no inciso 2 do artigo 222, tá? O artigo 222, ainda lá no inciso 13, vai falar o seguinte, ó, equipara-se ao industrial, fabricante, ou ao estabelecimento industrial, abatedor de animais. Então ele vem falando diversas coisas aqui para classificar, tá, o estabelecimento industrial. Mas o que vai ficar para a gente é o inciso 2º mesmo, ó. Aí aqui, gente, tem uma classificação interessante aqui, ó. O parágrafo 3º, as reclassificações, ele vai falar sobre os quinais, né, que se refere à industrialização. Ele vai falar aqui, ó, considera-se industrial fabricante aquele que realiza em seu próprio estabelecimento as operações referidas na linha A e C do inciso 2º do caput
do inciso 2º do caput desse artigo. Então, você tem que ler o inciso 2º que eu citei lá em cima para você e também esse parágrafo 3º aqui, ó. As alíneas lá A e C, vou vir aqui agora e te mostrar, ó, porque é para ficar completo mesmo, né? Senão você vai ficar perdido depois aí. A e C. Inciso 2º, ó, inciso 2º eu li ele para você. O A e C que exercida sobre matéria-prima ou produto intermediário, importe em obtenção de espécie nova, transformação. E o C, aqui consiste em reunião de produtos, partes de peças, no qual resulte um novo produto ou unidade autônoma, que é montagem e transformação. Fazendo montagem ou transformação, é pelo regulamento CMS de Minas Gerais considerado industrialização. Perfeito? Então, vamos lá. O que você tem que saber agora? Como é que faz o cálculo? Para você fazer o cálculo, você vai olhar a orientação tributária SUT 2 de 2016. E aqui ela vai mostrar para você como é que você faz o cálculo. É quando tem benefício, quando não tem benefício, quando tem redução da base de cálculo, quando não tem redução da base de cálculo. Aqui, ó. Esse item aqui vai falar, ó, com benefício no destino, ó, a linha B. Vamos clicar aqui. Ela vai explicar aqui o texto, tá? Eu tô mostrando para vocês aqui, ó, vai acompanhando lá, gente, ó. E aqui ele vai mostrar para vocês aqui uma forma de cálculo onde existe a redução da base de cálculo, ó. Vamos ver qual que é a redução da base de cálculo que ele está citando aqui. Ele não colocou o valor, né? Ele não colocou o valor. Quero com benefício, querido. Quero com benefício 1.3. Deixa eu ver aqui, ó. Com benefício no destino. Essa que eu quero, cara. Ó, sem benefício mostrou o cálculo. E essa aqui é com benefício, ó. Tá vendo? Então, assim, na hora de você fazer o cálculo do imposto, você vai considerar o percentual de redução no ICMS do destino, de forma que o valor que vai resultar, que é esse 38,40 aqui, ó, é o ICMS devido, considerando uma base de cálculo reduzida em 20%, uma redução de base de cálculo de 20% no destino, tá? Então, fazendo aí essa conta, você descobre aí como é que você faz o cálculo. Essa orientação tributária, ela foi feita para tratar diversos cálculos do DIFAL aqui em Minas Gerais. Mas você também pode pegar consulta de contribuinte, vai ter vários, ó, consulta de contribuinte, DIFAL com benefício de redução da base de cálculo. Olha só, vamos clicar nessa 116 aqui. Ó, ele vai mostrar para você aqui, ó. Não, aqui não foi legal não. Eu quero como aqui dá o cálculo. Pode ser preguiçoso, não tem que dar o cálculo para nós. Aqui, ó. Essa aqui mostrou direitinho, ó. Então, na operação de R$1.000, pagou 0,878%, né? Porque aqui é só dividir esse valor por 1.000, ó. Que é o valor final. E aqui ele está considerando uma redução. Vamos ver aqui. Vamos ver qual que é a redução que ele está considerando aqui. Ah lá, ele está citando justamente o artigo 18 do anexo 16, tá? Então, como eu estou fazendo esse vídeo, essa consulta aqui é a consulta 137 de 19/6/2020. ICMS diferencial de alíquota, redução da base de cálculo, justamente de carroceria, semi-reboque e reboque. Então, se você tem essa operação, utiliza essa consulta de contribuinte aí para você fazer essa validação. Então, o que a gente viu nesse vídeo? Primeiro, Estado de destino tem direito de cobrar o DIFAL? Tem. Mostrei para você lá o inciso 7º do artigo 155.
parágrafo 2º do artigo 155. Tá? O produto tem benefício fiscal no estado de destino? Tem. Onde é que estava isso? No produto em questão, que é carroceria, reboque, semi-reboque, estava lá no artigo 18 do anexo 16. Beleza. Ah, tem um benefício. Como é que eu faço o cálculo? Então, mostrei para você aonde é que vai mostrar para você as formas que deve ser feito o cálculo, inclusive quando tem o benefício fiscal no destino, que é a orientação, aqui em Minas Gerais, a orientação tributária 2016 está vigente até hoje. Ainda mostrei para você, inclusive, uma consulta de contribuinte. Eu acessei a primeira, não está muito legal não, mas essa aqui tá muito boa. Inclusive é do tema que eu estou falando, tá? E aqui ela vai mostrar a NCM, vem a pergunta que ela fez e a resposta. Gente, aqui ó, citou direitinho aqui ó, artigo 155, foi caprichoso na resposta, viu? E no final ele trouxe aqui uma demonstração do cálculo, como você fez. Isso aqui é consulta, cara. Isso aqui que é consulta boa. Porque, ó, inclusive aqui, ó, vem lá no parágrafo 3º, citou que na resposta dessa consulta aqui, ele inclusive citou qual que é o conceito de industrial fabricante. Você vê como que é importante você ter isso. Então, pessoal, o conteúdo desse vídeo era esse, espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, se inscreva no nosso canal para você receber o próximo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.